1 Timóteo 4, versículo 7, diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Muito bem, irmãos, uma palavra sobre reeducação espiritual. O que significa educar-se? O que é educar-se? Aprender, se instruir. Isso é educar-se, a pessoa que se instrui. Quando os pais educam os filhos, eles transmitem o conhecimento da vida para os filhos, mostrando para os filhos, ensinando para os filhos a conduta, o que é certo, o que é correto, a maneira que devem agir, se conduzir na vida. Pelo menos os pais de outrora, antigamente, prezavam muito a instrução para os filhos, não deixaram os filhos crescer educados pela televisão, mas eles passavam horas conversando com os filhos e tentando ensinar sobre a vida, ensinar sobre os bons modos, os bons tratos, relacionamento, enfim, dar os seus conselhos. Isso é educar-se, sobre a questão de educação, de conduta, de comportamento, de caráter. Então, os pais ensinavam muito. Aí as crianças vão para o colégio para educar-se no conhecimento geral, para educar-se sobre a vida, enfim, o conhecimento de todas as coisas, da ciência, da geografia, da matemática, para informar-se, educar-se, para daí então poder eles escolher uma profissão, trabalhar, se formar em alguma coisa. Tudo isso é educação, ok? Isso é conhecimento, isso é adquirir conhecimento sobre a vida e sobre aquilo que deseja usar como sua profissão para seu autossustento. Enfim, a instrução é muito importante, que a gente vem recebendo no decorrer da vida, desde criança, amém? Para sermos o que somos e para fazermos o que fazemos. Isso nos deu a educação. A Bíblia também nos ensina sobre a educação espiritual. Existe uma educação espiritual, ninguém nasce espiritual, por mais que se converta e se encontre com Cristo, irmãos, a necessidade de uma educação. A Bíblia diz que nós nos tornamos como crianças novamente nascidos, nascemos em Cristo novamente, como novas vidas, novas criaturas, mas só que ninguém nasce sabendo sobre as coisas espirituais. Por mais que a pessoa se converta, por mais que a pessoa tenha um encontro com Cristo, nasça no reino de Deus, mas ele precisa educar-se na fé, ele precisa educar-se nessa nova vida, ele precisa educar-se no conhecimento daquilo que é correto. É novamente como os pais educando os filhos sobre a educação, sobre o comportamento, sobre o caráter, coisa assim. A Bíblia também nos ensina que deve ser educado, ensinado a palavra de Deus, para que o conhecimento da palavra de Deus leve as pessoas a aplicar essa vida, esse novo estilo de viver, esse novo hábito de vida, esse novo costume de vida, criar um novo costume de vida segundo as Escrituras. Paulo então mesmo disse nas suas cartas que não haja em vós os mesmos costumes que havia em vós antes da vossa conversão, antes de se converterem a Cristo, mas que agora tem um novo hábito, uma nova conduta, uma nova maneira de viver. Quem roubava, que não roube mais, quem mentia, que não minta mais, quem fazia isso, aquilo, que não faça mais. Então é uma educação na vida espiritual. Então não é uma reeducação, é uma educação, porque se fosse reeducação do velho para o novo homem, ia fazer o velho homem se reeducar, mas não, o velho homem morreu, nasceu o novo homem, e o novo homem é educado nessa nova vida como criança. Então ele começa a receber informações segundo o Pai Celestial, que nos ensina como vivemos, como nos conduzimos, como agimos, de uma forma totalmente diferenciada que nós vivíamos no passado. Mas daí, quando nós perdemos isso, quando novamente nos deixamos levar e deixamos o velho homem ressuscitar, se levantar, e novamente se envolvemos com as coisas do mundo, e novamente passamos a atuar conforme o mundo atua, então o que acontece, irmãos, automaticamente vai corrompendo os bons costumes. Paulo disse: vocês estavam indo bem, vocês caminhavam bem, mas o que aconteceu? Quem vos corrompeu? O que aconteceu que vocês perderam? Vocês estavam indo bem na fé, na conduta, na caminhada, mas o que aconteceu? O que foi falado a vós? Porque vocês mudaram, vocês deixaram de viver
uma vida que agradava a Deus. Então o que acontece, irmãos? Suscita de novo, levanta novamente o velho homem, os velhos hábitos, as mesmas coisas do passado, passamos a buscar as mesmas coisas, andar como antes, se satisfazer com as mesmas coisas, e começam a ser coisas importantes na nossa vida, e as coisas de Deus vão deixando de lado, as conversações mudam, corrompem, as más conversações corrompem os bons costumes, está na palavra de Deus. Então a gente vai se envolvendo com as coisas e novamente adentra em nossa vida e passamos a viver com o coração sobrecarregado de coisas. Novamente a inveja é forte, o ciúme volta a ser forte, a revolta volta a ser forte, a raiva volta a dominar a nossa vida, espírito de vingança, de competição e tantas outras coisas mais dominam a nossa vida. E Paulo disse na igreja de Coríntios, temos que estou falando não a espirituais, mas a carnais, porque havendo de vós dissensões, intrigas, estou falando a carnais e não a espirituais. Então a gente para e pensa, quando a gente precisa ver o nosso estado, olhamos para a nossa situação, irmãos, para dentro de nós, e vemos que perdemos o fio da meada, perdemos o direcionamento, estamos indo à deriva, deixando-se levado pelos sentimentos, pelas emoções que dominam o nosso coração, e as nossas razões se ofuscaram, e nós passamos então a ter atitudes, conversações, palavreados mundanos. Deixamos de ser na palavra de santos e passamos a falar sobre palavras que não são santas, que contaminam, que corrompem. Então, o que devemos fazer com isso, irmãos? É a hora, só tem algo a fazer: reeducar-se. Aí entra a palavra reeducação. Reeducação. No mundo é usado muito a palavra reformatório, reformação. Reformar aquela pessoa significa a palavra reformar, fazer de novo, consertar, corrigir, refazer. E eu vou usar a palavra reeducação, reeducar-se, porque perdemos os princípios, perdemos as instruções, deixamos a doutrina de Cristo de lado e vamos atrás de nossas ideias contaminadas, um pouco de cristianismo, um pouco de mundanismo. Espiritualizamos algo puramente carnal, sentimentos carnais, queremos espiritualizar. Nós precisamos, na verdade, de uma reeducação espiritual. Precisamos novamente se inteirar, irmãos, nas coisas corretas. E eu, quando pensava, irmãos, nessa palavra hoje, no versículo apropriado, me veio então sobre exercita-te a ti mesmo na piedade. Foi exatamente o versículo que nós falamos. Então, 1 Timóteo capítulo 4, vamos ler ali então o versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. Criado com as palavras da fé. O novo homem foi criado, educado com as palavras da fé, com as palavras cristãs, com as palavras, com a doutrina bíblica, com o ensinamento bíblico, para viver uma nova vida, agradável aos olhos de Deus, assim que nós éramos, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. O que é isso, irmãos? Educação. Criado com a palavra da fé e da boa educação, doutrina de Cristo, a educação de Cristo. Cristo nos educou, que tens seguido essa doutrina. A palavra seguido, ela entra numa tradução que significa praticado, vivido, pondo em prática na sua vida a doutrina de Cristo. Então ele diz no versículo 7: mas rejeita as fábulas profanas, rejeita a educação profana, rejeita as palavras profanas, rejeita as conversações profanas. Por quê? E de velhas, que é do velho homem, da velha natureza mundana. Exercita-te a ti mesmo. Exercita-te a ti mesmo. Praticar, reeducar-se, tirando as palavras profanas, e exercita, reeduque-se na palavra de Cristo novamente. E o que a palavra exercita-te a ti mesmo
em piedade. Pratique a piedade. Pratique as doutrinas de Cristo. Põe em prática na tua vida. Se reeduque novamente na doutrina, no ensinamento, na palavra, na conduta, no viver. Amém? Em piedade. Exercita isso na tua vida. Nós temos que reeducar. Por quê? Olha agora. A importância de exercitar-se, irmãos, no que nós aprendemos da palavra de Deus. Porque, versículo 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Note bem, por que para pouco? Ele diz, ele não fala para nada aproveita. Aproveita para pouco no sentido de conservação física, saúde física, mas é importante. Mas não é tão importante quanto exercitar-se na piedade. Porque esse exercício para tudo é proveitoso. Olha para cá agora, irmão. Você tem que exercitar-se. Você tem que exercitar a prática do que é correto. Você tem que exercitar a doutrina de Cristo na tua conduta, no falar, no agir, no teu comportamento, no teu modo de ser, no teu relacionamento, porque a doutrina de Cristo é exatamente para isso. A doutrina de Cristo tem a ver com o falar, tem a ver com a conduta, tem a ver com o relacionamento, com o modo de agir com as pessoas, de corresponder com as pessoas, com o modo de viver neste mundo. É para isso que serve a doutrina de Cristo. E nós temos que exercitar isso na nossa vida. Temos que exercitar isso, que seja mais forte. Aquilo que você exercita, usando, irmãos, algo que um pouco eu entendo disso, o músculo que você exercita se desenvolve e se fortalece. Por que Paulo disse isso, irmãos? Porque Paulo era um homem que se exercitava muito. Para ter a posição que ele tinha, para chegar à graduação, ele tinha muita força espiritual. Uma coisa que os soldados faziam muito no passado é exercitar-se fisicamente. Por isso ele sabia o que ele estava falando. Então ele usa isso para dizer exatamente que você tem que exercitar, porque aquilo que você exercita se fortalece, cresce e se fortalece. O músculo que você exercita ele todos os dias, ele vai aumentando, ele vai crescendo, ele vai aparecendo, ele passa a ser notado. Assim também é o exercício da piedade. Quanto mais você pratica, mais você exercita isso na tua mente, na tua atitude, no teu comportamento, isso passa a ser mais visível na tua vida. E é isso que o cristão devia fazer, e é isso que nós perdemos, por isso que a igreja está fraca. Por isso que nós não estamos fazendo o que devíamos fazer, porque é muito pouco espiritualidade, é muito pouco desenvolvimento, crescimento espiritual. É muito pouco, irmãos, estamos muito pouco às coisas espirituais. Estamos em contato constante com o mundo e passamos a viver conforme o mundo vive. Mas quando nós colocamos como prioridade e exercitamos isso no dia a dia, isso transparece e cresce. O músculo se fortalece, significa que naquela área passamos a ser mais fortes. Mais forte. E essa força vem para nos fortalecer e transparecer. O músculo, ele fortalece o que você exercita, mas ele também transparece. Estão entendendo, irmãos? Ele dá condição de você suportar e de você fazer e realizar. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Tendo a promessa da vida presente e da que há. Escute agora, irmão. Se isso não for exercitado em nossa vida, perdemos a promessa da de agora e daquela que virá. O que significa? Deus não opera agora e vamos perdê-lo depois. Não veremos Deus agir agora em nossa vida e não veremos Deus no depois. Porque só vai ver Deus operar aqui e vai ver Deus no depois quem exercitar-se na piedade, quem põe em prática isso na sua vida. Olha o que Paulo diz, a profundidade. Vamos ao versículo 8 novamente. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, porque ele falou, exercita-te a ti mesmo na piedade. Então ele fala, mas a piedade para tudo é, tudo que você desenvolver na piedade espiritualmente vai ser proveitosa. Para quem? Para você, para a igreja e para as pessoas que te veem. Vou repetir, meu irmão. A força física, ela é proveitosa para você se fortalecer e transparecer. Pode até ajudar pessoas. Mas a força espiritual, eu vou repetir, a força espiritual, ela é proveitosa para tudo. Para você, e para a tua família, e para as pessoas que têm contato com você, porque você passa isso.
Eu vou repetir, você passa isso. A força física é só para você. Você vai ser forte, você vai ser saudável, você vai transparecer, mas é proveitosa para você. Mas quando você se exercita na fé, quando você se exercita piamente nas coisas espirituais, ela é proveitosa para você, ela é proveitosa para a tua família e ela é proveitosa para quem for, porque Deus vai operar em você e através de você. Você passa a ser um instrumento, um vaso, um canal desta força. Você passa a transmitir essa força para as pessoas. O físico é só para você, mas o espiritual você passa. Eu disse, o espiritual você passa. Ela é tudo proveitosa. Abriu a boca, palavras, amém, que edificam. Tuas atitudes vai ser de cristão, as pessoas vão ser impactadas. Pessoas que estão em contato com você vão ver a força de Deus sobre a tua vida. E elas vão ser impactadas com isso, porque tudo é proveitosa. Porque a pessoa que ora, lê a Bíblia, se consagra, tem uma vida com Deus, vive em obediência, meu irmão, essa pessoa passa a ser um instrumento, um vaso, um canal, um meio para onde Deus vai operar na vida das pessoas. Por isso que está faltando espiritualidade. Por isso, irmãos, que os cristãos estão fracos. Por isso que não vemos tanto agir de Deus. Porque não se põe em prática, não se exercita na fé. Nós precisamos nos reeducar espiritualmente. Vou repetir, nós precisamos nos reeducar novamente espiritualmente. Amém? E olha o versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Se você não aceitar esta palavra, irmão, quem vai perder é você mesmo. Então, por isso que nós precisamos, irmãos, exercitar-nos espiritualmente. Nós precisamos, então, ser reeducados espiritualmente. Agora eu pergunto, por onde o cristão se reeduca espiritualmente? Alguém pode me dizer? Por onde o cristão se reeduca espiritualmente? Pelos mesmos meios que ele se corrompe. Ouviu? Olhos. Pelos mesmos meios que ele se corrompe. É por esses mesmos meios que ele vai se reeducar espiritualmente. A mente é única. Eu disse, a mente é única. Você vai ter que usar os olhos e os ouvidos. Note bem que Paulo disse aos Romanos, capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus disse em João 5,39, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Reeducação espiritual. Essa reeducação espiritual, irmãos, para que podemos nós pôr em prática novamente e nos exercitar, é preciso buscar novamente na palavra de Deus. Nossa mente só vai ser purificada pela palavra de Deus, porque ela é fogo que purifica, ela é martelo que esmiuça bem, ela é espada que ela vai até o ombro, irmãos, a divisão lá do Espírito. Ela é luz, ela ilumina, ela revela, ela limpa, ela liberta. É a palavra. Precisamos de educação, que nós possamos novamente nos encher da palavra de Deus, e ela vai cortando, ela vai eliminando, ela vai tirando as ervas daninhas que estão em nossa vida, ela vai limpando novamente os galhos. Olhando para a tua mente, se você colocasse agora a foto do teu cérebro, você ia ver, parece um monte de minhoca, um macarrão junto, não é verdade? Mas existe eletrodos, existe algo elétrico na mente humana, e ela passa de algo para o outro, em cada parte daquela do cerebelo, de cada parte do cérebro. Existem áreas ali, irmãos, onde essas áreas são responsáveis pelo movimento, pelo pensar, pelo falar, pelo agir, pelo caminhar, pelo criar, pelo produzir. E quando você busca o conhecimento educado na vida cotidiana, na vida secular, você passa isso para o conhecimento, e eles entram em eletricidade ali, irmãos, e se comandam ali, e ali começa então a trazer o conhecimento para levar ao comando as mãos, para você aprender a fazer as coisas. A vida espiritual não é diferente. Ela tem que entrar, ela vai pelas mesmas áreas. E a palavra de Deus, quando se busca o conhecimento, ela começa a trabalhar em cada parte desse cérebro, nos mesmos lugares de aprendizado, vai nas mesmas áreas. E essa palavra espiritual vai espiritualizar tua conduta, vai espiritualizar tua fala, vai espiritualizar teu sentir, vai espiritualizar teu pensar, vai espiritualizar tua criatividade, vai espiritualizar tua conduta, teu comportamento, tua ação, tua reação. Ela vai por mesmas áreas, ela vai mandar o comando para o teu corpo. Por isso
Diz quando a mente está pura, a mão é pura, o coração é puro, a boca é pura, os olhos são puros, os ouvidos são puros, porque a pureza começa na mente, e a mente, irmãos, leva a pureza para todo o corpo. Mas quando a mente se corrompe, que é a luta de Satanás, corrompendo nossos sentidos, então nossas mãos se corrompem, nossos pés se corrompem, nossos olhos se corrompem, nossos ouvidos se corrompem, nossa boca se corrompe. Meu irmão, para nós falarmos das coisas espirituais, para nós nos conduzirmos segundo os ensinamentos da doutrina de Cristo, tem que ser posto em prática, irmãos, em nossa vida. A doutrina de Cristo vem pelo conhecimento, e ela tem que ser corporizada, ela tem que se materializar em atitudes, em comportamentos e ações, aonde nós vamos então realmente pisar as pegadas do Mestre, viver como ele viveu. Ela se materializa em atitude, comportamento e fala. Então nós temos que nos reeducar novamente. Estamos reeducar. Quando vejo crentes colocar coisas, meu irmão status, colocar coisas em faces, e abrir seu coração, eu vejo, precisa se espiritualizar de novo, porque está mostrando sua carnalidade. Palavras que querem atingir, palavras que querem danificar, precisa, irmãos, ser reeducado de novo espiritualmente, porque está mal educado. Precisa novamente buscar isso, porque as atitudes são as mesmas do mundo. Se perde os princípios cristãos. Se a doutrina de Cristo não se tornar em princípios de vida em nossa vida, nós precisamos nos educar. E eu falo sem temer, esta palavra é fiel, porque eu não estou pregando a minha palavra, estou pregando a palavra de Cristo. Ela é digna de aceitação, porém se você rejeitar por Deus, nós precisamos nos reeducar espiritualmente. Se nós quisermos as promessas de Deus sobre a nossa vida, se nós quisermos realmente um agir de Deus aqui e no porvir, como Paulo fala, porque é proveitosa, tendo a promessa de vida presente. Olha o que Paulo diz: tendo a promessa de vida presente, do aqui e do agora, de um viver com Deus, de uma vida com Deus, de uma vida repleta do Espírito de Deus, cheia do Espírito de Deus, e depois, e daqui há de vir, e daqui há de vir. Se a doutrina de Cristo não está sendo experimentada na nossa vida presente, não espere o que há de vir. Não espere. Não espere. Na continuidade, vamos ali para 2 Timóteo, capítulo 2. Veja o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Olha, novamente nós vemos, irmãos, sobre a questão de educação, reeducação ou perda da educação. O que faz perder a educação espiritual? Olha o que Paulo fala em 2 Timóteo 2, versículo 16. Mas evita os falatórios profanos. Por que Paulo está dizendo evita os falatórios profanos? Por que Paulo está dizendo isso? Que vai fazer você perder a educação espiritual. Evita os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. E o que é impiedade? Atitude ímpia, sentimentos ímpios, pensamentos ímpios, comportamentos ímpios, modo de se relacionar impiamente. Perde a educação espiritual. Você vai falar igual com as pessoas ímpias, vai produzir impiedade. Você vai ver o que os ímpios veem, você vai ouvir o que eles ouvem, você vai andar como eles andam, porque é isso que os falatórios profanos produzem na vida. Por isso que eu vejo crentes, irmãos, falando coisas que não tem a ver com as coisas santas de Deus, vendo vídeos impuros, ou mesmo gracejos impuros, são falatórios profanos e afetam o nosso dia a dia, afetam a nossa conduta, e nós começamos a trazer essas coisas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Passamos a viver como eles, fazer o que eles fazem. São coisas profanas, porque tudo começa com palavras profanas, e palavras profanas produzem atitudes profanas. Comportamento profano, sentir profano, pensamento profano. É isso. Ninguém é forte, então ele fala evite. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E olha, se eu ler o versículo 17, diz: e a palavra desses roerá como gangrena. Para que Paulo está dizendo isso, irmãos? Está falando para Timóteo, um homem espiritual, um filho da fé, um obreiro. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, falsos irmãos, e vão produzir impiedade na tua vida.
Mas não, pastor, eu sou forte, eu não me deixo contaminar. Que engano. Olha agora o versículo 18. Esses rapazes, Emineu e Fileto, eram homens da verdade, os quais se desviaram da verdade. Olha para cá agora, irmão. Emineu e Fileto eram homens da verdade, eram cristãos espirituais, defensores educados da verdade, mas a Bíblia diz que eles se desviaram da verdade e se tornaram obreiros fraudulentos. Se eles se desviaram, é porque antes eles eram pessoas corretas, educados espiritualmente, na doutrina de Cristo, mas os falatórios profanos, as más conversações, foram corrompendo os bons costumes. É sempre assim. E quando vê, você está contaminado, bichado, mundano, porque as coisas entraram na tua vida pelos mesmos meios, ouvidos e olhos.